porque depois a gente vai voltar nas planilhas, nos tutoriais e vamos usar bastante essas coisas todas, tá? Então, falando do motor de Stirling. O motor de Stirling, na verdade, estou falando motor, né, ou ciclo. Motor seria a realização física do ciclo, tá? A importância do ciclo de Stirling é que para motores alternativos, ele representa um papel como o ciclo de Carnot está para os ciclos a vapor, por exemplo. Ou seja, né, tanto o ciclo de Carnot quanto o ciclo de Stirling são ciclos reversíveis, e eu já vou mostrar por quê. Ou seja, a eficiência do ciclo de Carnot, pela segunda lei, é igual à eficiência do ciclo de Stirling, tá? Que é igual à eficiência máxima no mesmo ΔT, segundo a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, é interessante porque o Stirling é um ciclo alternativo, tá? Então ele fornece uma referência para nós, por isso que é interessante estudar. Em termos práticos, ele é muito pouco aplicado, ou foi muito pouco aplicado, apesar dele ser tão antigo quanto o motor Otto, né, ou o motor diesel. Ele não é muito aplicado porque dá para ver aqui na animação, né, que ele tem uma mecânica complicada, certo? Isso então, para uma aplicação principalmente autopropelida, que pode quebrar no meio do nada, né, então fica difícil em termos práticos. Ele vem sendo, tem voltado um pouquinho, tá, para aplicações do tipo termosolar, como está aqui mostrado, né? Então você tem um disco concentrador, tanto a energia solar é concentrada num ponto, digamos que seja nesse ponto aqui. Aqui a região onde ele absorve calor é aqui embaixo, né? Então concentra o calor aqui, tá? E ele aciona o motor, aciona um gerador e já sai a eletricidade no fio ali. Então é uma espécie de quase que um fotovoltaico, mas tem realmente uma mecânica ali com partes móveis e tal. Então está voltando um pouquinho para aplicações termosolar, mas que já geram eletricidade diretamente aqui, tá? Outro tipo de aplicação termosolar são concentradores que você concentra, aí realmente é para vários espelhos desse aqui, concentrando num único ponto focal, aí você consegue temperaturas aí da ordem de 400 graus, 350 graus, e aí com isso você tem, né, a possibilidade de acionar um ciclo a vapor, por exemplo, tá? Só um parênteses, uma característica interessante do ciclo de Stirling é como ele é um ciclo reversível, como o de Carnot, então ele consegue aproveitar ΔTs muito pequenos, né, coisa que é bastante difícil nos outros ciclos. Então vamos ver a definição aqui do ciclo de Stirling, que também é reversível, eu vou explicar por quê. Vocês viram em geometria, ou alguma matéria dessa área, o teorema de Cavalieri? Já ouviram falar do teorema de Cavalieri? Né? Talvez eu use ele para provar que o ciclo de Stirling é igual ao ciclo de Carnot, a eficiência, né? Mas a definição dele, tá? E vamos seguir aqui, certo? Então a ideia é a gente acompanhar as transformações e visualizá-las no gráfico. Então esse gráfico aqui, tá? O diagrama de estado pressão volume, é um ciclo a gás, então não vai ter conversão, não vai ter mudança de fase, né? Então ele tem na fase 1, 2, uma expansão, ele absorve calor, tá? De maneira isotérmica, tá? Então ele está de 1 para 2, ele está expandindo. Só um parênteses, eu vou explicar bem em detalhe, porque ele é meio assim, foge um pouco do usual, sabe? Ele faz, como eu estou mostrando aqui já, ele faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Na parte em que ele absorve calor, ele também está realizando o trabalho, né? Eu vou explicar bem isso aqui, não se preocupe, né? Então, mas vamos entender. Então, a primeira transformação é uma expansão. Vamos ficar na primeira palavra aqui, expansão. Então, ele está expandindo, ou seja, o volume V1 aqui vai aumentar para um volume V2. Então, está aumentando o volume, está expandindo, tá? Nessa expansão, essa é uma expansão isotérmica, a temperatura não vai variar. Então, essa linha que está aqui, olha, é uma isoterma. É uma isoterma, certo? E olha que interessante, ele está absorvendo calor, né? Ele está absorvendo calor. Se você dá calor para alguma coisa, normalmente a temperatura sobe. Só não vai subir a temperatura, né, vai ficar constante, por quê? Porque ele realmente está expandindo. Então, você dá calor para o gás,
Se você segurar o gás, ele aumenta a temperatura, mas se você permitir que ele expanda, então a temperatura pode permanecer constante, depende da taxa, né? E essa expansão justamente é uma força vezes um deslocamento que vai produzir o trabalho, tá, ok? Então a primeira transformação. A segunda, então a gente faz uma rejeição isocórica, então a volume constante. Essa rejeição, na verdade, deixa eu explicar aqui, né? Nessa slide aqui não está muito bom, mas essa rejeição de calor, então você está diminuindo a temperatura, né? De TH vai para TL, a volume constante, mas esse calor aqui não vai para fora do sistema, na verdade ele vai ser reaproveitado aqui, já vou mostrar, tá? Mas é uma rejeição, não é uma rejeição para o exterior do sistema, é isso que eu quis dizer, tá? Bom, então aqui é o contrário, né? Uma compressão isotérmica, então você vai rejeitar calor para fora mesmo, tá? E ao mesmo tempo vai comprimir isotermicamente, né? E aqui tudo bem, você vai absorver calor isocoricamente. Na verdade, o calor que você está absorvendo aqui de 4,1 foi o calor que você rejeitou em 2,3, tá, ok? Então é meio complicadinho, mas a história de ser reversível é porque você está trocando o calor com o ambiente externo a temperatura constante. Sempre que você faz isso, você pode então ter a temperatura da sua fonte quente um epsilon acima, tá? Então você não tem destruição de exergia, por exemplo, né? Lembra, uma das fontes de destruição de exergia é troca de calor com ΔT finito. Aqui você pode ter uma troca de calor com ΔT infinitesimal, portanto, né, uma destruição de exergia infinitesimal também, ou seja, desprezível. Ok? Eu vou mostrar em mais detalhes isso já, né? Eu quero salientar um ponto aqui, que uma das chaves da grande eficiência do ciclo de Stirling é o que a gente chama de regeneração de calor. Como eu disse, essa rejeição de calor aqui, ela não vai para o ambiente externo, tá? Por quê? Porque como ela não é a ΔT constante, então ela geraria uma destruição de exergia, tá? Então o grande segredo é a regeneração, ou seja, esse calor que ele vai rejeitar aqui vai ser absorvido aqui, perfeitamente. E essa história de regeneração de calor a gente vai usar o tempo todo, né? Quando eu fizer o tutorial, o tempo todo a gente está fazendo regenerações de calor. Porque onde a gente não pode ter ΔT constante, mas precisa trocar calor, então a gente faz regeneração. A regeneração de calor, se você olhar, por exemplo, é isso, né? Olha esse gráfico que está aqui em cima. Então esse gráfico seria um gráfico de temperaturas, tanto do processo 2,3 aqui em cima, que é o que está cedendo o calor, quanto do processo 4,1 aqui embaixo, que é o que está absorvendo o calor, tá? Então, e essa coordenada que está aqui seria uma distância ao longo do trocador de calor que está fazendo essa troca, né? Então isso aqui pode ser um casco e tubo, por exemplo, né? Algo como... bom, preciso desenhar porque já inclusive vou desenhar várias vezes. Então, repare, na medida em que esse cede calor, a sua temperatura vai diminuindo, e na medida em que esse outro aqui, que é o mesmo gás, na verdade, né, vai absorvendo calor, a sua temperatura vai subindo, né? Essa seta vermelha aqui é a indicação de regeneração de calor, ela vai aparecer em vários lugares. Ok? Então, os dois pontos importantes, antes da gente entrar realmente no detalhe do negócio, eu vou fazer uma animação para depois, para explicar, senão vocês vão ver esse negócio girando, não vão entender porque que ele gira, né? Então, os dois pontos importantes são, primeiro, o ciclo de Stirling é reversível, porque ele consegue trocar calor aqui a temperatura constante, né? E ele, tanto da fonte quente quanto para a fonte fria. E outro ponto importante é que ele tem uma regeneração interna de calor. Quer ver? Muito rapidamente eu vou fazer a prova aqui no cantinho, né? Usando o que eu chamo de teorema de Cavalieri, que se chama teorema Cavalieri. A gente viu que no diagrama de temperatura-entropia, pode ser vermelho mesmo, a área do ciclo é proporcional ao trabalho líquido, certo? Essa área aqui é proporcional ao trabalho líquido. O ciclo de Carnot tem
uma forma retangular no diagrama TS. Né? Se você plotar o ciclo de Stirling no diagrama TS, acho que eu vou fazer aqui do lado, só que de cor diferente. Se você plotar o ciclo de Stirling, então repara, você tem uma temperatura constante aqui, então tudo bem. Então é TH aqui. Né? E uma temperatura constante aqui, TL aqui. Então o ciclo de Stirling no diagrama TS é alguma coisa como isso aqui, ó. Certo? Pergunta. E essas temperaturas são as mesmas aqui, apesar do desenho estar ruim, né? Essas temperaturas aqui, TH e TL, são as mesmas. Pergunta para vocês. A área dessa figura em roxo aqui é igual à área da figura que está em vermelho? Oi? Na verdade, pelo teorema de Cavalieri, você tem que provar que ela tem a mesma base e tenha qualquer corte que você fizer aqui, né, tem a mesma base, certo? E de fato, né, porque esse corte aqui tem a ver com o ΔV ali, né? Então, de fato, satisfaz, então, de fato, tem a mesma área, vou chamar de teorema Cavalieri. Se tem a mesma área, tem o mesmo trabalho. Se tem o mesmo trabalho, calor e tal, né, tem o mesmo rendimento. Então, fica provado de maneira bem rápida, né, isso daqui. Ok? Então, eu posso, de novo, salientando, as duas coisas importantes do ciclo de Stirling a regeneração, né, são a regeneração de calor e o fato dele ser reversível, portanto tem eficiência máxima. Então agora, né, prestem um pouquinho atenção, que tem uma animação que eu vou fazer aqui para vocês, antes de mostrar o motorzinho, tá, para explicar como é que ele funciona. Vocês já viram, eu vou dar um pulo lá para trás, só para mostrar, opa, aqui ó, né, o ciclo de Stirling, ele tem, na verdade, dois êmbolos internamente, tá? Esse equipamentozinho aqui também, né? Já vou mostrar. Então, é um motor cuja mecânica é um pouquinho mais complicada. Vocês já estão vendo aqui na direita, né, a animação que eu vou fazer, mas eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, como é um ciclo, eu tenho que voltar no mesmo ponto. Então, atentem para o seguinte fato, que eu ainda não fiz a animação, né? Mas esse passo zero aqui, vamos chamar assim, tá? Vai acontecer um monte de coisa e o último instante lá é zero também, tá? Eu vou chamar de φ, para ficar um pouquinho diferente, né? Eu estou usando 1, 2, 3 aí, certo? Então, realmente, eu começo, assim, visualmente já dá para ver, né? Você tem TH e TL de um lado, né? Lá embaixo TH e TL do outro e ao mesmo volume, então você está de volta no mesmo ponto, tá? Vamos entender o que é o ciclo. Então você tem, como vocês estão vendo aí na figura, né? Pegar o pointer agora. Então vocês têm os dois êmbolos, o da esquerda e o da direita, eles podem ou não ser bloqueados, né? Aqui está travado, aqui travou também, né? Quem faz isso na prática, não sei se dá para ver aqui, olha, tem essa haste, elas estão presas, né, em posições angulares diferentes do volante aqui, tá? Mas então, a mecânica seria essa. Tem uma outra coisa importante aqui para entender, que é o regenerador de calor. Lembra, eu vou voltar um slide, tá? Quem que vai fazer essa regeneração de calor, que é pegar calor quando esse aqui cedeu, depois ele vai, de alguma forma, absorver esse calor, depois vai fornecer para esse aqui que está absorvendo, tá? Então, esse regenerador, ele pode ser várias coisas, porque inclusive tem vários tipos de motor de Stirling. Ele pode ser um material poroso, pode ser, por exemplo, não sei se vocês já viram metal, vocês já viram ferramenta de usinagem, que é o metal sinterizado? Já viram isso? Então, depende de como você faz a sinterização. O processo de sinterização é o seguinte: você pega um metal em pó, tá? Pode ser molibdênio misturado com um monte de coisa, prensa, né? Uma prensa bem mesmo, então aquele pó fica bem prensado. É que nem fazer torrão de açúcar, por exemplo, né? Prensa, aquece, os grãos de metal vão se fundir e, por exemplo, você faz aquelas ferramentas de vidia, né? Uma ponta de broca de vidia, por exemplo, né? No caso, se você pegar um metal poroso e não comprimir muito, ele ainda vai ficar cheio de buraco interno, certo?
E aí quando você aquecer, os pontos de contato das partículas metálicas vão se soldar, mas vai permanecer todo aquele buraco, né? Então são os metais sinterizados que a gente usa para filtro, tem várias aplicações práticas para isso. A gente poderia usar aqui, tá? Eu representei isso, então é um material poroso, você consegue, o gás, né, consegue fluir através desse material poroso, e o fato de ser um material metálico, como eu estou explicando para vocês, significa que tem uma grande capacidade térmica. Então ele consegue armazenar muito calor, né? Você pode fazer cerâmica sinterizada, por exemplo, pedra de aquário, você vê aquela aquário de peixe, né, ornamental, que tem aquele sistema que fica borbulhando ali, né? Aquilo é isso, é areia, aí você faz com areia mesmo, você mistura com cola, araldite, né? Um pouquinho, não muito, bem diluída, né? Uma resina acrílica, por exemplo, aí você molda, tá, em torno de um tubinho e o ar vai conseguir passar pelos interstícios do poroso. Então, é um poroso com alta capacidade térmica, ok? Então vamos lá. Primeira fase, tá? Expansão isotérmica. Então na primeira fase você vai ceder calor, ou melhor, fornecer calor da fonte quente. Se esse êmbolo ficasse parado, esse TH não ia permanecer constante, né? Então na medida em que você fornece calor, certo? E permite a expansão, a temperatura aqui permanece constante, tá ok? Então, vou voltar aqui. Então, fornece calor, permite que o êmbolo se expanda, tá? E esse movimento é uma força vezes o deslocamento, produz trabalho, tá? Então, essa fase 1 aqui, você teve duas coisas ao mesmo tempo, né? Você teve aquela parte de absorção de calor da fonte quente e a produção de trabalho, tá? Teve os dois, tá? Na segunda etapa aqui, a etapa 2, 3, rejeição isocórica de calor. Então, esse calor que foi absorvido aqui, e esse branco, lembra, isso aqui está a TH, isso aqui está a TH, né? Então, esse calor que está aqui, alta temperatura, sei lá, 300 graus, toda essa energia térmica tem que passar ali para o regenerador, que ele vai ser uma espécie de armazenador temporário, um buffer de calor. Tá? Então, eu vou fazer isocórica. Então, o fato de ser isocórica, eu vou travar esses dois êmbolos aqui, olha, tem essas duas hastes aqui, significando que estão travando, e vou, como se fosse fazer café, né? Eu vou passar aquele gás através do sinterizado, né? Ele vai ceder calor para o sinterizado então aumenta a sua temperatura. Tá? Consequentemente, o sinterizado, que antes estava o regenerador, vamos chamar de regenerador, né? Ele estava ATL, que é a cor azul, agora ele está ATH, que ficou na cor vermelha. E, obviamente, esse lado aqui agora está a temperatura TH. Tá? Isso vale a pena até escrever, né? Então, aqui agora eu estou a falei TH, mas é TL, me perdoem, às vezes eu inverto mesmo, né? Tá ok? Então, fase 2 está aí. Fase 3 seria a transformação 3-4, uma compressão isotérmica. Então agora é mais ou menos semelhante a esse aqui. Eu vou travar o pistão do lado esquerdo, vou comprimir. Quando eu comprimo, essa temperatura aqui TL gostaria de subir, mas eu vou permitir que ele rejeite calor, para que a temperatura fique constante. Então eu vou fazer a compressão, né? E como eu vou rejeitar calor, a temperatura vai permanecer constante. Tá claro? É simples quando a gente olha bem no detalhe assim, né? Aí, a última etapa, o que é? A absorção de calor, porque, lembra, aqui está a TL, né? O TL está aqui, TL, e eu vou fazer isocórica, então eu vou travar de novo os dois êmbolos e vou empurrar esse negócio para a esquerda, tá? E aí esse gás que está aqui, a TL, vai atravessar o regenerador, que está a TH, tá? E vai absorver aquela energia térmica. Então eu vou fazer esse processo aqui, né? Quando eu faço isso, então o regenerador cede o seu calor, ele volta a estar a temperatura TL, né? E o gás que absorveu esse calor passa a estar a temperatura H. E é isso que eu falo, que nesse ponto aqui eu tiro as travas, né? A maneira de raciocinar simplesmente, né? Mas eu tiro esse bloqueio aqui e aí eu estou pronto novamente para começar da fase 1, né? Eu tenho TH aqui, vou absorver calor, vou permitir que esse daqui expanda e assim por diante. Tá claro
o processo, como é que é, né? Então é bem simples, eu vou, né, agora vem a demonstração, só que eu vou deixar aqui na tela e já vou explicar para vocês como é que é o negócio. Então, todo esse mecanismo que está aqui, isso aqui é só para explicar, né? Então, essas operações aqui de travamento, quer dizer, ancoragem aqui, esse intertravamento, é feito pelo mecanismo, né? Então, eu não vou explicar o mecanismo, porque se vocês olharem no livro, ou nos livros e nas referências, tem vários tipos de motor de Stirling, tipo alfa, beta, esse aqui é tipo beta, chamado tipo beta, né? Deixa eu até ligar aqui e começar a aquecer. É o tipo beta, mas tem várias realizações mecânicas, uma mais inteligente que a outra, e inclusive é muito legal, na internet tem um motorzinho de Stirling para você construir com latinha de Coca-Cola, né? É bem bacana o negócio. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, peraí. Então, não sei se vocês estão vendo aí, para vocês da sala, eu vou até baixar um pouquinho aqui a tela, né? Então, uma garrafa térmica com água quente, tá? Essa aqui é a parte que absorve calor do ciclo de Stirling, tá? A parte que rejeita calor está aqui. Não sei se vocês estão vendo, ele tem dois êmbolos, como foi a minha explicação, né? Um êmbolo é esse que está aqui dentro, não sei se dá para ver, e já tem ali, na verdade, uma borracha porosa ali, né? Aí tem um outro pistão que é aqui do lado, olha, esse pistãozinho do lado aqui, né? Então repara que já está, eu dei um toque nele, ele está girando, né? E não vai parar, né? Então é bem simples, apesar de que, digamos, aquela explicação que eu dei é uma explicação idealizada, né? Quando você realiza mecanicamente o sistema, ele tem imperfeições, óbvio, né? Então, e essas imperfeições são maiores ou menores, dependendo, bom, tudo bem da qualidade, né? Mas dependendo do tipo, se é alfa, se é beta, né? A própria animação que eu mostrei na primeira transparência era um pouco diferente dessa, né? Tá ok? Repara que pegou velocidade, né? Eu vou até deixar ele aqui do lado, vamos ver até quando ele vai ficar girando, né? Porque realmente, você vê, eu enchi essa garrafa aqui, eu fervi água hoje, fiz café e tal, fervi um pouquinho mais de água, devia ser, sei lá, 6h30 da manhã, que é a hora que eu saí de casa, né? Então, e essa garrafa é bem vagabundinha, para dizer a verdade, sabe? Repara que ele realmente tem essa capacidade, né, de aproveitar calor de fontes de temperatura baixa. Eu costumava fazer um truque, o laptop está aqui em cima da mesa e ele esquenta o fundo da mesa, né? Então, às vezes eu tirava o laptop, punha o motor bem em cima, onde ele esquentou a mesa, ele começava a girar sozinho, como vocês estão vendo, né? Então, ele realmente, só que pouco, né? Aqui tem bastante energia térmica acumulada. Ok? Então, é bem simples, isso aqui é mecanicamente complicado, mas ele é muito eficiente em termos de conversão, né? Então, ele está voltando, como eu disse para vocês, aí para as aplicações, deixar meio longe aqui para não... O pessoal do YouTube não vai ver, mas talvez ouça o barulhinho aí, né? Não vai ficar olhando o motor aí não, né? Tem que olhar para as transparências aqui, tá? É só para a gente fazer o teste aí até quando ele vai girar, senão eu levo lá no corredor. Lá. Combinado? Não vai ficar prestando, vai ficar hipnotizado assim, né? Tá? Mas vamos lá, então foi a demonstração do ciclo de Stirling. Como eu disse para vocês, a importância prática está voltando, mas ele tem uma importância teórica muito grande, porque como o ciclo de Carnot é uma referência para os ciclos a vapor, os ciclos de Stirling é também uma referência, né? Ou o ciclo de Stirling é uma referência para os ciclos, principalmente diesel e Otto, né? Que são ciclos alternativos. Tá ok?